falando sobre essas opções, vamos falar um pouquinho, né? Até para a galera que está acompanhando a gente aqui, para a galera que vai acompanhar a gente depois também, né? Nos videozinhos, nos cortes que saem, em temas interessantes para a gente falar aqui antes de puxar mais comentários. Primeiro, temos, vindo direto do site do Portal do Gremista, a seguinte situação. O Grêmio monitorando o mercado e o nome do zagueiro Pablo, que a gente já até falou aqui há um tempo atrás, Dani, surgiram de novo. Isso porque na avaliação interna é improvável que ele fique no Flamengo e a gente tem algumas peças já entrando nesse radar. O que acha do Pablo, Dani? Acha que seria uma boa para a próxima temporada? A gente não deve ter a permanência de alguns jogadores, né? Isso é natural. O Renato até falou um pouco irritado sobre essa mudança de elenco, mas a gente sabe que isso acontece de fato, Dani. Sem falar de saída, sem falar especificamente de nome nenhum, já projetando reforços para a próxima temporada. O que você acha que a gente precisa no setor defensivo e se você acha que o Pablo é uma boa nesse sentido? O Grêmio também olhou, vem olhando, é lógico, outros jogadores, mas esse surge como uma boa oportunidade porque não deve, de fato, ficar no Flamengo. No jogo contra o Grêmio ele entrou, né? Se eu não me engano, no jogo aqui da Arena ele foi titular, né? Ele jogou bem, assim, eu tinha medo do Pablo quando começou a se falar que ele já não estava mais no pique, né, de atleta, assim, que já fosse meio ex-atleta, assim, mas ele jogou bem. Então, eu tenho certeza que seria bom reforço. Eu não gosto muito, assim, de refugos, entre aspas, com todo o respeito, mas é o que o Grêmio pode contratar, porque o Grêmio não tem muito dinheiro, né, não tem condições financeiras. Então, eu acho que seria um bom reforço, porque eu acho que a defesa é o principal que o Grêmio vai ter que reforçar. Vai ter que reforçar muito a defesa ali, né, reformular. Não digo nem se desfazer desses jogadores, que apesar de eu achar que tem que se desfazer da maioria, mas trazer outros, né? Porque, por exemplo, assim, o Bruno Alves, o Bruno Vini, o Reinaldo, o Fábio e até o Grando, eles seriam reservas aceitáveis, eu acho, reservas. O Fábio talvez não, porque o Fábio é reserva e tá entrando e entra mal, né? Mas assim, seriam bons para grupo, para reserva, não para titular, tu entende? Então o Pablo seria esse jogador para entrar de titular, e aí o Bruno Alves, o Bruno Vini, por exemplo, eles teriam que ficar muito mais tempo na reserva do que eles ficam, né? Porque a partir do momento que eles entram, eles aí começam a comprometer, porque jogam muito de titular, né? Eu me desfaria desses jogadores, mas se o Grêmio quiser ficar, que pelo menos traga titulares. Aí eu traria o Pablo, eu acho. Porque é difícil achar bons zagueiros no mercado, né? E o Pablo sempre foi bom zagueiro, sempre foi. Ele não joga no Flamengo porque a zaga titular é melhor que ele, e é boa. O Fabrício Bruno é muito bom zagueiro. E o Léo Pereira também sempre foi bom zagueiro. Então eu traria o Pablo, sim, eu traria. Eu acho ele bom zagueiro, até para grupo, se o Grêmio se desfazer do Vini ou do Bruno Alves, e o Pablo pode ser um zagueiro reserva e vir um outro titular, então eu traria o Pablo, sim. Dani, eu acho sinceramente uma boa opção, né? A gente que teve também o Gamarra, né, zagueiro do Olímpia, como um dos jogadores que está no radar. A gente sabe que ele interessa ao Fluminense também, então como é um jogador mais jovem, né, Dani, a gente sabe que pode abrir uma disputa, pode sair mais caro caso o Grêmio queira contratar. O Pablo é um jogador que, por mais que esteja em baixa no Flamengo, Dani, e aí eu te entendo e concordo perfeitamente contigo sobre essa questão de trazer jogadores que, enfim, estão muito em baixa. Mas eu acho que quando a gente olha para elencos como Flamengo e Palmeiras, se o cara tá na reserva de um time desse, não necessariamente ele não serve. Exato. Porque, de fato, como você falou, o Fabrício Bruno tem uma qualidade muito, muito grande mesmo. E o zagueiro muito rápido, enfim. E o Léo Pereira é um cara que agora reencontrou o futebol que ele tinha lá no Atlético Paranaense, que deu muito destaque a ele também. Então não significa que o Pablo tá em baixa, necessariamente, né? Significa que, de fato,
por lá tem zagueiros que tem uma qualidade, uma composição melhor ali para a dupla de zaga titular. Tem um valor de mercado atual de 2 milhões de euros, contrato até 2025, mas pode tentar uma liberação antecipada lá no Flamengo, ele que já jogou no Corinthians, jogou no Grêmio em 2012, pode voltar então O Pablo jogou no Grêmio, né? Grêmio, jogou no E Grêmio, ele não era bom naquela época, assim, entre aspas, né? Ele não bem no era. começo da carreira. Ele não era destaque, ele foi ficar melhor lá quando jogou com o Corinthians. Jogou no Corinthians, né? Com o Carille, se eu não me engano, né? Com o Carille. Ali ele jogou muito bem naquele Brasileirão 2017. Ele e o Balbuena, se eu não me engano, era zaga. Agora ficou muito mais fácil para os gremistas ficarem atualizados sobre o Imortal Tricolor. Aplicativo Portal do Gremista, o maior portal de notícias sobre o Grêmio agora na palma da sua mão.